Mas, assim, é importante falar que com essa atuação a gente vem reduzindo esses índices de negativa. E aí, respondendo sua pergunta especificamente, qual é o papel da associação? Atualmente, a nossa equipe, ela contempla todos os esforços, né, ali, tanto de equipe, quanto de instrumental, quanto de equipamentos, diversas especialidades médicas e cirúrgicas para fazer com que o transplante aconteça. Então, esse trabalho começa no início da atenção básica, na identificação desse paciente que possivelmente vai ser eletivo para um transplante, porque o transplante em tese, o tratamento final, né? Antes disso, a gente tenta postergar o máximo possível, porque junto com o transplante vem algumas questões inerentes, né, que não são tão positivas. Um exemplo, todos os pacientes submetidos a um transplante, eles têm um grau de imunossupressão estabelecido, né? Então, esse paciente pode ficar suscetível a outras infecções ou outras doenças que não teriam se não tivesse o transplante. Então, o transplante é o último caso. É o último caso, mas assim, é ainda um recurso que traz uma sobrevida aí ilimitada, né? Então, nós temos paciente de 17 anos, nós temos paciente de 70 anos, e, historicamente, no Brasil, tem pacientes transplantados de fígado que já viveram mais de 50 anos após o transplante. Então, o papel da nossa associação é reunir esses esforços médicos e de estrutura e fazer o acolhimento dessas famílias, porque muitas vezes elas não entendem absolutamente nada desse processo, né? Como é que vai ser isso, como se dá a cirurgia. Muitos aqui no estado ainda têm a ideia de que se espera muito por um órgão numa fila, né, numa lista de transplantes. E, de fato, essa é uma realidade hoje do nosso país, mas os nossos números aqui são muito positivos, justamente porque somos pioneiros agora, né? Esse trabalho não existia, né? O transplante hepático ainda não existia no estado, então nós temos pacientes que ficaram de 6 meses até 48 horas na nossa fila. A palavra correta não é fila, né? É lista. A gente tende a falar fila, mas é até importante esclarecer isso. Porque não é uma fila, não é quem chega primeiro que é transplantado, mas é uma série de critérios vários estabelecidos para saber qual é o tempo estimado de vida desse paciente, quais as complicações dele com a doença atual e também uma questão de compatibilidade sanguínea ou histocompatibilidade, né? Que é uma outra forma. Então, assim, a nossa atuação é nesse sentido, de captar esses pacientes, eleger quem é o melhor paciente receptor e de acordo com o doador, né? Questões aí que variam de peso, entre outras doenças já pré-existentes. Então, toda essa análise é feita pela nossa equipe até o momento final da cirurgia e depois, né, todo o acompanhamento pós-transplante, porque uma vez transplantado, você não deixa de ter aquela condição. Por exemplo, um renal crônico, ainda que transplantado, ele vai ser sempre um renal crônico e precisa de um acompanhamento. Assim acontece com o transplante hepático também. Essa pessoa vai precisar de acompanhamento para o resto da vida e é isso que a gente faz. Normalmente vocês vão atrás das famílias ou as famílias também procuram vocês? Atualmente, como o trabalho é muito novo ainda, né, aqui em Campo Grande, nós temos aí 1 ano e meio de atuação. Basicamente tem sido por indicação. Então, lá no Hospital do Pênfigo a gente chama de porta aberta, né? Não é por meio da regulação ainda, que é aquela ordem de encaminhamento das UBSFs ou de outras instituições que têm acesso a esse sistema. Então, está sendo por indicação, pessoas que conhecem o nosso serviço por outros pacientes ou até por indicação de médicos, gastro ou hepatologistas que já conhecem. Então, se essas pessoas são acompanhadas em um ambulatório particular ou na atenção básica e esses profissionais sabem que esse trabalho é realizado, eles nos encaminham. Mas já nesse pouco tempo de atuação, nós conseguimos zerar a fila de transplante hepático no estado. A gente sabe que tem muitos outros pacientes, agradeço e assim, aproveito para dizer que são muitos outros pacientes que têm essa necessidade, mas que ainda não são conhecidos por nós. Então nós temos feito um trabalho importante junto às secretarias municipais de saúde aí no estado e também aqui em Campo Grande, né, para que a nossa instituição apareça no sistema de regulação e que esses pacientes sejam encaminhados até mesmo por profissionais que ainda não nos conheçam, né? Que é bem possível, né? Aí no interior do estado a gente tem aí meios de comunicação que, de fato, esses profissionais que estão ali na ponta podem não saber da nossa existência, né? E aí o que acontece é que eles falam lá para o paciente no consultório: olha, o seu caso é de transplante, você precisa procurar uma unidade de transplante. E aí essa pessoa fica perdida. Não sabe para onde ir, se é São Paulo, se é Brasília, se é Rio de Janeiro. E agora a gente tem essa disponibilidade. Então, a partir do momento que a gente constar nesses sistemas, tudo isso vai ser melhorado e a gente vai ter acesso a mais pacientes. E esse trabalho que vocês fazem é uma ONG, então esse trabalho não tem custo para as famílias.
Não tem custo nenhum. A gente fala que o transplante é o único tratamento médico que coloca o pobre e o rico no mesmo local, né? Você não tem como acessar um órgão só porque você tem dinheiro ou você tem fama ou alguma coisa do tipo, né? Toda a regulação do transplante de órgãos é feito pelo Sistema Único de Saúde no Brasil. E as secretarias estaduais controlam as suas filas. Então, a importância também da Fratello existir em Mato Grosso do Sul é que, uma vez não tendo esse trabalho no estado, todos os órgãos captados vão ser exportados para outros estados em detrimento dos pacientes que estão aqui, né? Então, com o início da nossa atuação, os primeiros pacientes beneficiados são os que estão na nossa lista de espera, para depois sim, na inexistência da compatibilidade ou outros motivos logísticos, de repente, esse órgão pode seguir para fora para um outro paciente.